Livro de Números. O povo de Deus Sergipe organiza. Capítulo 1. Recenseamento. Com que força contar? No primeiro dia do segundo mês do segundo ano da saída do Egito, Javé falou a Moisés na tenda da reunião, no deserto do Sinai. Faça um recenseamento completo da comunidade dos filhos de Israel, todos os homens, um a um, conforme os clãs e famílias, registrando seus nomes. Você e Arão registrarão, por esquadrões, todos os homens maiores de 20 anos e capacitados para a guerra. Com vocês estará um homem de cada tribo, chefes de famílias. São estes os nomes daqueles que ajudarão vocês: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aezer, filho de Amizadai; de Azer, Fegiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Aira, filho de Enã. Foram esses os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes da tribo do seu antepassado e chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido escolhidos pelo nome, e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Todos os que tinham mais de 20 anos se inscreveram, um por um, conforme os clãs e famílias, registrando seus nomes. O recenseamento no deserto do Sinai foi feito conforme Javé havia mandado a Moisés. Foram recenseados os filhos e descendentes de Ruben, primogênito de Israel, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Ruben, 46.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Simeão, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Simeão, 59.300. Foram recenseados os filhos e descendentes de Gade, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Gade, 45.650. Foram recenseados os filhos e descendentes de Judá, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Judá, 74.600. Foram recenseados os filhos e descendentes de Issacar, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Issacar, 54.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Zabulon, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Zabulon, 57.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Efraim, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Efraim, 40.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Manassés, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Manassés, 32.200. Foram recenseados os filhos e descendentes de Benjamim,
conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Benjamim, 35.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Dan, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Dan, 62.700. Foram recenseados os filhos e descendentes de Azer, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Azer, 41.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Neftali, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Neftali, 53.400. Esse foi o recenseamento que Moisés fez com Arão, ajudado pelos 12 chefes de Israel, um de cada família. O total dos filhos de Israel, com mais de 20 anos e capacitados para a guerra, foi de 603.550. Os levitas não foram recenseados com os outros, conforme as famílias, porque Javé tinha dito a Moisés: não inclua os levitas no recenseamento e nos registros dos filhos de Israel. Encarregue-os da tenda da aliança, de seus utensílios e de tudo o que pertence a ela. Eles transportarão a tenda com todos os utensílios, estarão a seu serviço e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver que ser deslocada, os levitas a desmontarão. Ao acampar, os levitas a montarão. Qualquer estranho que se aproximar dela será condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão por esquadrões, cada um em seu acampamento, junto à sua bandeira. Os levitas, porém, acamparão ao redor da tenda da aliança, para que a ira não se acenda contra a comunidade dos filhos de Israel. Os levitas cuidarão da tenda da aliança. Os filhos de Israel acataram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés, e assim fizeram. Capítulo 2. Deus anima a luta do povo. Javé falou a Moisés e Arão: os filhos de Israel acamparão, cada um junto de sua bandeira, com o símbolo de sua família. Acamparão voltados para a tenda da reunião e ao redor dela, no lado leste, em direção ao nascer do sol. Acamparão os da bandeira de Judá, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Aminadab. Seu exército conta com 74.600 alistados. Ao lado de Judá acampará a tribo de Issacar. O chefe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar. Seu exército conta com 54.400 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Zabulon. O chefe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon. Seu exército conta com 57.400 alistados. No acampamento de Judá, os alistados por esquadrões são 186.400. Esses serão os primeiros a se colocar em marcha. No lado sul, a bandeira de Ruben, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Ruben é Elisur, filho de Sedeur. Seu exército conta com 46.500 alistados. Ao lado de Ruben acampará a tribo de Simeão. O chefe dos filhos de Simeão é Salamiel, filho de Surizadai. Seu exército conta com 59.300 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Gade. O chefe dos filhos de Gade é Eliasaf, filho de Reuel. Seu exército conta com 45.650 alistados. No acampamento de Ruben, os alistados por esquadrões são 151.450.
Esses serão os que levantarão acampamento em segundo lugar. Depois, a tenda da reunião se colocará em marcha juntamente com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. A ordem da marcha será a mesma do acampamento, cada um seguindo a sua bandeira. No lado oeste estará a bandeira do acampamento de Efraim, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Efraim é Elisama, filho de Amilde. Seu exército conta com 40.500 alistados. Ao lado de Efraim acampará a tribo de Manassés. O chefe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur. Seu exército conta com 32.200 alistados. Do outro lado acampará a tribo de Benjamim. O chefe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gideão. Seu exército conta com 35.400 alistados. Os alistados do acampamento de Efraim, com seus esquadrões, fazem o total de 108.100. Eles se colocarão em marcha em terceiro lugar. No lado norte estará a bandeira do acampamento, de Dan, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Dan é Ezer, filho de Amizadai. Seu exército conta com 62.700 alistados. Ao lado de Dan acampará a tribo de Azer. O chefe dos filhos de Azer é Fegiel, filho de Ocrã. Seu exército conta com 41.500 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Neftali. O chefe dos filhos de Neftali é Aira, filho de Enã. Seu exército conta com 53.400 alistados. Os alistados do acampamento de Dan fazem o total de 157.600. Eles se colocarão em marcha em último lugar, seguindo suas bandeiras. Esse é o recenseamento dos filhos de Israel por famílias. Os que foram alistados nesses acampamentos, conforme seus esquadrões, dão o total de 603.550. De acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés, os levitas não foram incluídos no recenseamento dos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés, acampavam segundo suas bandeiras e se colocavam em marcha por clãs e famílias. Capítulo 3. Sinal de liberdade e vida. Esta é a história de Arão e Moisés, quando Javé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, ungidos e consagrados como sacerdotes. Nadab e Abiú morreram diante de Javé, no deserto do Sinai, ao apresentarem um fogo irregular diante de Javé. Como não tinham filhos, Eleazar e Itamar exerceram o ofício de sacerdotes, quando seu pai Arão ainda vivia. Javé falou a Moisés: faça que a tribo de Levi se aproxime e a coloque à disposição do sacerdote Arão, para que esteja a serviço dele. Eles cuidarão de todos os serviços de Arão e de toda a comunidade, diante da tenda da reunião, e exercerão as tarefas do santuário. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião, montarão guarda em lugar dos filhos de Israel e prestarão serviço na tenda da reunião. Entregue os levitas como doados a Arão e a seus filhos. Entre os filhos de Israel, os levitas serão doados. Estabeleça Arão e seus filhos para exercerem as funções sacerdotais. Qualquer estranho que se intrometa será réu de morte. Javé falou a Moisés: eu mesmo escolhi os levitas entre os filhos de Israel, para substituir os primogênitos, aqueles filhos de Israel que abrem o seio materno. Portanto, os levitas são meus. De fato, todo primogênito me pertence, pois no dia em que matei os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto homens como animais. Eles me pertencem.
Eu sou Javé. Javé falou a Moisés no deserto do Sinai: faça o recenseamento dos filhos de Levi conforme suas famílias e clãs. Faça o recenseamento de todos os homens de um mês para cima. Moisés fez o recenseamento conforme Javé havia ordenado. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Cate e Merari. São estes os filhos de Gerson, conforme seus clãs: Lobni e Semei. Os filhos de Cate, conforme seus clãs, são Arão, Isaar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, conforme seus clãs, são Moli e Muzi. São esses os clãs de Levi, reunidos por famílias. Os clãs de Lobni e de Semei originaram-se de Gerson, são os clãs gersonitas. O total dos homens recenseados, de um mês para cima, foi de 7.500. Os clãs gersonitas acampavam no lado ocidental, atrás do santuário. O chefe da família de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda da reunião, os gersonitas eram encarregados de cuidar do santuário, da tenda e sua cobertura, do véu da entrada da tenda da reunião, das cortinas do átrio, do véu da entrada da tenda do átrio que dá para o santuário e que rodeia o altar, e também das cordas para montagem. Os clãs de Arão, Isaar, Hebron e Uziel originaram-se de Cate, são os clãs caatitas. O total dos homens recenseados, de um mês para cima, foi de 8.600. Eles eram encarregados da conservação do santuário. Os clãs caatitas acampavam no lado sul do santuário. O chefe da família, para os clãs caatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eles eram encarregados da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados de culto e do véu, com todos os apetrechos. O chefe supremo dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era superintendente de todos os que cuidavam do santuário. Os clãs de Moli e Muzi originaram-se de Merari, são os clãs meraritas. O total dos homens recenseados, de um mês para cima, foi de 6.200. O chefe da família para os clãs meraritas era Suriel, filho de Abiail. Eles acampavam no lado norte do santuário. Os filhos de Merari eram encarregados das tábuas do santuário, de suas vigas, colunas e bases, com todos os acessórios e utensílios, e também das colunas que rodeiam o átrio, de suas bases, estacas e cordas. No lado oriental, diante do santuário e da tenda da reunião, acampavam Moisés, Arão e seus filhos, encarregados do santuário em nome dos filhos de Israel. Todo estranho que se intrometesse era réu de morte. O total dos levitas com mais de um mês de idade recenseados e enumerados por Moisés e Arão, conforme os clãs, de acordo com o que Javé havia ordenado, foi de 22.000. Javé disse a Moisés: faça o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel, de um mês para cima, registrando seus nomes. Em lugar dos primogênitos de Israel, separe os levitas para mim, e também o gado dos levitas, em lugar dos primogênitos do gado dos filhos de Israel. Moisés fez o recenseamento dos primogênitos dos filhos de Israel, conforme Javé lhe havia ordenado. O total dos primogênitos homens, de um mês para cima, foi de 22.273. Javé falou a Moisés: em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel, separe os levitas, e o gado dos levitas em lugar do gado de Israel. Os levitas pertencerão a mim. Eu sou Javé. Para resgatar os 273 primogênitos dos filhos de Israel, que ultrapassam o número dos levitas, tome 50 gramas por pessoa, conforme o peso padrão do santuário, que equivale a 10 gramas. Entregue esse dinheiro a Arão e seus filhos, como resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas.
Moisés pegou o dinheiro para o resgate daqueles que ultrapassavam o número dos levitas. Então, dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu 13.650 gramas, conforme o peso padrão do santuário, e entregou o dinheiro do resgate a Arão e seus filhos, conforme as ordens que Javé tinha dado a Moisés. Capítulo 4. Javé falou a Moisés e Arão: façam, à parte dos outros levitas, o recenseamento dos filhos de Cate, conforme seus clãs e famílias, todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda da reunião. Os filhos de Cate servirão as coisas sagradas na tenda da reunião. Quando o acampamento se colocar em marcha, Arão e seus filhos entrarão, tirarão a cortina, e com ela cobrirão a arca da aliança. Por cima dela, colocarão uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano de púrpura violeta. Em seguida, colocarão os varais da arca. Sobre a mesa dos pães oferecidos a Deus estenderão um pano de púrpura violeta, e colocarão em cima os pratos, copos, taças e jarros para libação. Por cima, estará o pão da oferta perpétua. Por cima deles estenderão um pano de púrpura escarlate, que será coberto com uma cobertura de couro fino. Em seguida colocarão os varais da mesa. Pegarão, então, um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro com suas lâmpadas, os acendedores, apagadores e todas as vasilhas de azeite usadas no serviço do candelabro. Colocarão o candelabro com todos os seus utensílios sobre uma cobertura de couro fino e o colocarão por cima dos varais. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre o altar de ouro e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Depois pegarão todos os utensílios usados no serviço do santuário, os colocarão num pano de púrpura violeta e os recobrirão com uma cobertura de couro fino, e colocarão tudo sobre os varais. Tirarão a cinza do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate, e sobre este colocarão todos os utensílios usados no culto, incensórios, garfos, pás, bacias e todos os utensílios do altar. Estenderão por cima uma cobertura de couro fino e colocarão os varais. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir o santuário com todos os seus utensílios, os filhos de Cate, no momento de levantar o acampamento, virão para transportá-lo, sem tocar naquilo que é consagrado. Se o fizessem, morreriam. Esta é a carga da tenda da reunião, que os catitas deverão transportar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do azeite do candelabro, dos perfumes de ervas aromáticas, da oblação diária e do óleo da unção. Cuidará também de todo o santuário e de tudo que nele se encontra, os objetos sagrados e seus utensílios. Javé falou a Moisés e Arão: não permitam que a tribo dos clãs carratitas desapareça da tribo de Levi. E façam o seguinte, para que eles não morram, quando tiverem que se aproximar dos objetos sagrados. Arão e seus filhos entrarão e indicarão a tarefa e o encargo de cada um. Desse modo, eles não entrarão para ver os objetos sagrados nem por um instante, senão morreriam. Javé falou a Moisés: faça também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme os clãs e famílias. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Esta é a tarefa dos clãs gersonitas, com suas funções e encargos. Transportarão as cortinas do santuário, a tenda da reunião com sua cobertura e a cobertura de couro fino que a recobre, a cortina da entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio, o véu da entrada, na porta do átrio,
as cortinas que estão em volta do santuário e do altar, as cordas e todos os utensílios necessários para a montagem dela. Farão todo o serviço que se refere a essas coisas. Os gersonitas cumprirão suas funções sob as ordens de Arão e seus filhos, que indicarão para aqueles os serviços de guarda e de transporte. São essas as tarefas dos clãs gersonitas na tenda da reunião. A supervisão deles estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Faça também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme os clãs e famílias. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Este é o serviço que deverão assumir e a função que lhes competirá na tenda da reunião. Transportarão as tábuas do santuário, as vigas, colunas, bases, as colunas que rodeiam o átrio com suas bases, as estacas, cordas e todos os acessórios. Indique nominalmente os objetos que eles deverão guardar e transportar. Tal será o serviço dos clãs meraritas na tenda da reunião. A supervisão deles estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés e Arão, junto com os chefes da comunidade, fizeram o recenseamento dos caatitas, conforme seus clãs e famílias, todos os que tinham de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados, por clãs, 2.750 homens. Esse foi o total dos recenseados dos clãs caatitas, de todos os que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, conforme Javé havia ordenado. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme seus clãs e famílias. Foram recenseados todos os homens, de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados 2.630, conforme os clãs e famílias. Esse foi o total dos recenseados dos clãs dos gersonitas, que deviam trabalhar na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, conforme Javé havia ordenado. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme seus clãs e famílias. Foram recenseados todos os homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Foram contados, conforme os clãs, 3.200 homens. Esse foi o total dos clãs meraritas recenseados por Moisés e Arão, conforme Javé havia ordenado. O número total dos levitas contados no recenseamento, que Moisés, Arão e os chefes de Israel fizeram, por clãs e famílias, dos homens de 30 a 50 anos, aptos para o serviço militar e para o serviço e o transporte da tenda da reunião, chegou a 8.580 homens. Moisés fez o recenseamento por ordem de Javé, indicando o serviço para cada um e a carga que deveria transportar. Assim foi feito o recenseamento, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Capítulo 5. Expulsão dos impuros. Javé falou a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do acampamento os leprosos, os que têm gonorreia e os que se contaminaram com cadáveres. Homens ou mulheres, serão todos expulsos do acampamento, para que não fique contaminado o acampamento, no meio do qual eu moro. Os filhos de Israel fizeram isso e os expulsaram do acampamento. Os israelitas fizeram conforme Javé havia ordenado a Moisés. Prejudicar o próximo é ofender a Deus. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher comete um pecado que prejudica o próximo, ofendendo assim a Javé, tal pessoa é culpada, confessará o seu pecado e restituirá, a quem for prejudicado, 20% além do prejuízo causado. Contudo,
Se o homem prejudicado não tem parente nenhum para o qual se possa fazer a restituição, esta será feita a Javé através do sacerdote, além do cordeiro com que o sacerdote fará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem será levado ao sacerdote e a ele pertencerá. As coisas que uma pessoa consagrar serão dele. Aquilo que alguém der ao sacerdote pertencerá. O direito de se defender. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, se alguém supõe que sua mulher se desviou e se tornou infiel, e que outro homem teve relações com ela, tornando-se impura em segredo, pois não havia testemunhas nem foi surpreendida em flagrante, se o marido suspeitar e tiver ciúmes, esteja a mulher contaminada ou não, ele deverá levar sua mulher ao sacerdote. Levará uma oferta de 4,5 kg de farinha de cevada, sem misturar azeite ou incenso, pois é uma oferta de ciúme, para denunciar uma culpa. O sacerdote se aproximará e colocará a mulher diante de Javé. Depois pegará água santa numa vasilha de barro e jogará pó do chão do santuário na água. Colocará a mulher diante de Javé, soltará os cabelos dela e lhe colocará nas mãos a oferta pelo ciúme, enquanto o sacerdote ficará segurando a água amarga da maldição. Em seguida o sacerdote dirá, fazendo a mulher jurar: se você não dormiu com um estranho e não se contaminou enquanto estava sob o domínio do seu marido, que esta água amarga da maldição não faça mal a você. Mas, se você enganou seu marido enquanto estava sob o domínio dele e se contaminou, deitando-se com outro homem, e o sacerdote dirá, fazendo que a mulher preste juramento, que Javé entregue você à maldição entre os seus, fazendo com que seu sexo fique murcho e seu ventre inchado. Que esta água da maldição entre nas suas entranhas para inchar seu ventre e murchar seu sexo. E a mulher responderá: Amém. Amém. Depois o sacerdote escreverá essa maldição num documento e o lavará na água amarga. Em seguida fará a mulher beber a água amarga da maldição, de modo que a água da maldição entre nela. Em seguida, o sacerdote pegará das mãos da mulher a oferta pelo ciúme, apresentará diante de Javé e a colocará sobre o altar. Pegará um punhado da oferta pelo ciúme e o queimará sobre o altar, como memorial. Em seguida, fará a mulher beber a água da maldição. Se ela se contaminou e foi infiel a seu marido, logo que a água amarga da maldição entrar nela, seu ventre ficará inchado, seu sexo murchará, e a mulher ficará maldita entre os seus. Se a mulher não se contaminou, se estiver pura, não sofrerá dano e poderá conceber. Esse é o ritual para o caso de ciúme, quando uma mulher se desvia e se torna impura, enquanto está sob o poder do marido. Ou no caso em que um homem fica com ciúme de sua mulher. O marido levará a mulher diante de Javé, e o sacerdote fará esse ritual com ela. O marido estará livre de culpa, mas a mulher receberá a punição da própria culpa. Capítulo 6. Sinal da pertença a Deus. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher quiser fazer um voto especial de consagração a Javé, o voto de nazireato, deverá abster-se de vinho e de bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre de vinho ou de bebidas fermentadas. Também não tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas ou secas. Enquanto durar seu voto, não provará nada que venha da videira, desde a semente até as cascas. Enquanto durar seu voto de nazireato, não raspará a cabeça com navalha. Deixará crescer livremente os cabelos, até que acabe o tempo pelo qual se consagrou a Javé. Durante todo o tempo que estiver consagrado a Javé, não se aproximará de nenhum morto, nem que seja seu pai ou sua mãe, seu irmão ou sua irmã. Se estes morrerem,
Ele não deverá contaminar-se com eles, porque traz sobre a cabeça o sinal de sua consagração, ó, a Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato ele está consagrado a Javé. Se uma pessoa morrer de repente ao lado de alguém consagrado, contaminando-lhe por isso a cabeça, ele deverá rapar a cabeça no dia da purificação, isto é, no 7º dia. No 8º dia levará o sacerdote 2 rolas ou 2 pombinhos à entrada da tenda da reunião. E o sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, e o outro em holocausto. Em seguida fará o rito pelo pecado, por causa da contaminação com o morto. No mesmo dia, aquele que fez o voto consagrará sua cabeça, se consagrará a Javé, durante o tempo do seu nazireato, e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo anterior não será contado, pois seu nazireato foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu no dia em que terminar o seu nazireato. Ele será conduzido à entrada da tenda da reunião, onde oferecerá a sua oferta a Javé, um cordeiro de 1 ano e sem defeito, para o holocausto. Uma ovelha de 1 ano e sem defeito, para o sacrifício pelo pecado. Um carneiro sem defeito, para o sacrifício de comunhão. Uma cesta de bolos de flor de farinha, sem fermento, amassados com azeite, e tortas sem fermento untadas com azeite, acompanhados de ofertas e libações. Então o sacerdote, levando tudo diante de Javé, apresentará o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Depois oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os bolos sem fermento da cesta. O sacerdote oferecerá também as ofertas e libações. Em seguida, o nazireu, junto à entrada da tenda da reunião, rapará a cabeça consagrada, pegará os cabelos de sua cabeça consagrada e os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote pegará a espada assada do carneiro, um bolo sem fermento da cesta e uma torta sem fermento, colocado tudo na mão do nazireu, depois que ele tiver rapado a cabeça. Então, com isso tudo, o sacerdote fará o gesto de apresentação diante de Javé, é a porção sagrada que pertence ao sacerdote, além do peito apresentado e da coxa reservada. Em seguida, o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei do nazireu. Essa é a oferta a Javé pelo seu nazireato, além daquilo que suas posses permitirem fazer. Cumprirá o que tiver prometido com voto, conforme a lei do nazireato. Deus abençoa o povo. Javé falou a Moisés: diga a Arão e a seus filhos: vocês abençoarão os filhos de Israel assim. Javé o abençoe e guarde. Javé lhe mostre seu rosto brilhante e tenha piedade de você. Javé lhe mostre seu rosto e lhe conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.